Bom dia, pessoal. Estão dando continuidade à nossa aula de anatomia. Hoje eu vou falar sobre sistema linfático, respiratório e o reprodutor feminino. E aí eu deixo o reprodutor masculino para a próxima aula. Então, começando pelo sistema linfático, além do sistema cardiovascular, para a circulação do sangue, o corpo humano possui outros sistemas de fluxo de líquidos, que é o sistema linfático. Ele é formado pela linfa, os vasos linfáticos, os linfonodos e os órgãos linfóides, amígdalas, medula óssea, timo, apêndice, placas de Peyer, que fica no intestino, e o baço. O sistema cardiovascular, eu falei que a circulação de sangue, né? Então, o principal tecido responsável pelo transporte de nutrientes, de hormônios, é o sangue. No caso do sistema linfático, ele é um sistema paralelo ao sistema cardiovascular. Então, o sistema linfático, ele vai haver circulação de líquido, mas não vai haver hemácias, enquanto que o sistema cardiovascular, a circulação é de sangue. Então, a linfa é um líquido transparente, constituído pelo plasma e por leucócitos, que é transportado pelos vasos linfáticos e filtrado nos linfonodos, que são os nódulos linfáticos. Então, a linfa ela é semelhante ao sangue, porém, ela não apresenta hemácias e ela é rica em linfócitos, tá? Quando eu mostrei para vocês um tubinho de sangue, eu mostrei que o sangue, quando ele é misturado, ele é totalmente vermelho, mas que quando ele fica em repouso, a parte sólida ela vai para o fundo e a parte líquida fica em cima. A parte líquida é chamada de plasma. Então, o que circula no sistema linfático é basicamente o plasma sanguíneo. Então, o nosso corpo tem dois sistemas relacionados à circulação de líquidos: sistema cardiovascular ou circulatório, que vai circular o sangue, e o sistema linfático, onde vai circular o plasma, tá? A linfa. Então, o líquido que não tem hemácias. Ele também apresenta órgãos linfáticos, né? Então, já falei sobre os órgãos, vou falar melhor sobre eles quando a gente entrar em sistema imunológico, que é a introdução à microbiologia, introdução à imunologia. E lá vai ser falado melhor, vai ser abordado melhor sobre o sistema imunológico. Mas o nosso sistema linfático, ele atua junto com o nosso sistema imunológico. Então, esses órgãos, né, que eu falei, que são os órgãos linfáticos ou os órgãos linfóides, eles são relacionados à nossa defesa. Então, esse líquido, a linfa, ela é transportada pelos vasos linfáticos e filtrado nos linfonodos, que são os nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Então, existem vasos sanguíneos e existem vasos linfáticos. Os vasos sanguíneos circula sangue e os vasos linfáticos circula a linfa. Não possuem um órgão equivalente ao coração. Então, lá no sistema cardiovascular, existia uma bomba, que é o coração, que impulsiona esse sangue através das artérias para que esse sangue chegue até o corpo. No caso do sistema linfático, não existe uma bomba, então ele não tem um órgão semelhante a um coração. Mas nós temos aqui vasos linfáticos que elas são semelhantes às veias, que elas possuem válvulas que vão fazer com que esse líquido, essa linfa, vá sempre em direção ao coração contra a gravidade. Então, assim como as veias que têm válvulas para impedir o refluxo, para que esse sangue não desça, já que ele vai subir contra a gravidade, nos vasos linfáticos nós temos também. A linfa não é bombeada como no caso do sangue. Mesmo assim, se desloca, pois as contrações musculares comprimem os vasos linfáticos, provocando seu fluxo. Então, lá no sistema cardiovascular, nós tínhamos uma bomba, que é o coração, que o coração impulsiona o sangue arterial para todo o corpo. Quando o sangue se transforma em venoso, ele volta contra a gravidade. Então, ele precisa nadar contra a maré. E aí ele tem válvulas nas veias
para que esse sangue seja impulsionado cada vez mais para cima. E eu falei que as contrações musculares, então o músculo, quando ele se contrai, ele impulsiona esse sangue a subir cada vez mais. Da mesma forma, nós temos no sistema linfático. Então, existem válvulas nesses vasos linfáticos para impulsionar a linfa, e tem as contrações musculares também. Assim como as veias, os vasos linfáticos possuem válvulas que impedem o refluxo. Assim, ela circula pelo vaso linfático num único sentido. O sistema linfático auxilia no sistema cardiovascular na remoção de resíduos e contribui para a defesa do organismo, porque também produz linfócitos, que é um tipo de leucócito. Então a gente vai falar melhor sobre isso lá em introdução à imunologia, quando entrarmos no sistema imunológico. Então nessa linfa, nesse líquido que circula através dos vasos linfáticos, nós temos linfócitos. Então todo mundo já ouviu falar de íngua. Então a íngua é justamente um gânglio linfático que ele vai aumentar de tamanho porque ele prolifera a sua produção de linfócitos. Então, quando há uma infecção, por exemplo, o nosso corpo reage contra alguma coisa. E nessa que ele reage contra alguma coisa, precisa haver uma proliferação de leucócitos, que são as nossas células de defesa. No sistema linfático, nós temos uma proliferação de linfócitos. Então, lá nos gânglios linfáticos, há um aumento desse órgão, porque ele vai exagerar na sua produção de linfócitos para atuar na defesa do nosso organismo. Então, todos os nossos resíduos metabólicos, tudo que não serve mais, ele é eliminado através da linfa. Então, tem pessoas que têm retenção de líquidos, aí precisa fazer uma drenagem linfática, justamente para remoção dessas substâncias tóxicas que estão se acumulando ali, e a pessoa fica às vezes ficam inchadas por causa desse líquido que está se acumulando. Eu coloquei algumas animações na descrição do vídeo, porque eu acho que com animação, de repente, vocês conseguem entender melhor como funciona o sistema linfático. Então aqui eu coloquei um desenho de válvulas nos vasos linfáticos, que é igual lá no sistema cardiovascular, nas veias. Elas apresentam válvulas para impedir o refluxo. Então tem uma frase lá em cima, onde diz que os vasos linfáticos possuem válvulas, como as veias, que asseguram o fluxo da linfa numa só direção, o coração. Então o sangue lá no sistema cardiovascular, ele sai do coração, que é uma bomba, circula por todo o corpo, deixa os nutrientes, os hormônios, o oxigênio, e precisa voltar para o sangue para que esse processo seja reiniciado. Então, quando ele volta para o coração, ele volta através de veias que têm válvulas para impedir o seu refluxo, já que essas veias esse sangue está circulando contra a gravidade. Chegando no coração, ele vai passar para o átrio direito, ventrículo direito, cair nos pulmões, fazer a hematose, voltar através do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e vai fazer toda a sua circulação novamente. No caso do sistema linfático, ele é um sistema que funciona paralelo ao sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular vai estar circulando sangue, e no sistema linfático vai estar circulando a linfa. Então essa linfa vai levar os resíduos metabólicos do corpo. Então tudo aquilo que não é útil para o nosso organismo, os resíduos que precisam ser eliminados, eles serão eliminados através dos vasos linfáticos. E aí esse líquido ele vai sempre em direção ao coração. Por isso que precisa de válvulas já nesses vasos linfáticos, já que ele vai contra a gravidade. E aí ele vai subir, e esse plasma, essa linfa, o que é a parte líquida do sangue, ela vai se juntar ao sangue lá no coração. Então os vasos linfáticos são sempre paralelos, estão ao lado dos vasos sanguíneos. De um lado circula o sangue, do outro lado circula a linfa. Essa linfa vai em direção ao coração. Quando chega no coração, essa linfa se junta ao sangue. Então eu coloquei aqui um desenho onde mostram
os gânglios linfáticos, os órgãos linfáticos. Então, nós temos gânglios linfáticos ou nódulos linfáticos espalhados por todo o corpo. Então, quando eles incham, né, quando eles estão aumentados de tamanho, é quando há uma infecção. Então, tem pessoas que têm íngua na garganta. Quando ela tem íngua na garganta, significa que ela está com uma infecção de garganta e aqueles nódulos linfáticos aumentaram de tamanho porque estão produzindo muitos leucócitos, né, muitos linfócitos para combater aquela infecção. E aí ele vai aumentar de tamanho. Se for uma infecção na próxima região torácica, aí esses gânglios linfáticos que vão aumentar de tamanho, normalmente aparecem os gânglios das axilas. Se for nas extremidades, normalmente aparecem os gânglios da virilha. Então, o médico ele vai avaliar esses gânglios linfáticos, o aumento desses gânglios linfáticos, também como um sinal de que está havendo uma infecção ali no organismo da pessoa. O próximo sistema é o sistema respiratório. Ele fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo, auxiliando as células no metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, sistema linfático e sistema respiratório, eles atuam em conjunto. Então, eu já falei que cada sistema ele é independente, né? Ele funciona independente, mas eles acabam se ajudando, né? Então eles ajudam um ao outro. Então o sistema cardiovascular, ele depende do sistema respiratório, ele também depende do sistema linfático. Então o corpo é um conjunto de sistemas. Se um sistema falha, ele acaba atrapalhando, né, os outros sistemas. Então o sistema respiratório ele atua em conjunto com o sistema cardiovascular ou circulatório, também está envolvido com a voz. Então a voz é produzida na laringe. Então com as vibrações das cordas vocais é que vai haver a emissão de som. Então é formado pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e pulmões. Então eu vou falar detalhadamente sobre cada órgão que pertence ao sistema respiratório. Então aqui vocês estão vendo um desenho onde mostra todos os órgãos relacionados ao sistema respiratório, desde a entrada do ar até lá nos pulmões, onde há a troca gasosa ou a hematose. Primeiro são as fossas nasais, são as duas cavidades por onde entra o ar, são separadas por uma cartilagem, formando o septo nasal. Existem pessoas que têm desvio de septo e elas são diagnosticadas através de exames pelo otorrinolaringologista. Os pelos no interior do nariz filtram o ar, evitando que os corpos estranhos e sujeiras entrem nas vias aéreas e cheguem aos pulmões. Então, os principais órgãos do sistema respiratório são os pulmões. Todos os nossos mecanismos de defesa no sistema respiratório é para impedir que micro-organismos, vírus, bactérias, poeira, fungo, tudo que é prejudicial, ele não chegue até os pulmões. Então esses pelos eles funcionam como se fossem filtros. Eles retêm essas partículas estranhas e elas ficam retidas ali. Além disso, ajudam a aquecer o ar que vai para os pulmões. É composto de células ciliadas e produtoras de muco que grudam as partículas de poeira e micro-organismos. Então, no nosso sistema respiratório, existem células que elas produzem muco e elas têm cílios. Os cílios funcionam como se fosse uma vassoura. Então, esses cílios, eles funcionam para varrer esses micro-organismos, vírus, fungos e bactérias, mais as partículas de poeira. E o muco funciona para grudar essas partículas estranhas. Com o movimento dos cílios, a poeira e os micro-organismos são varridos para a garganta, que engolidos serão digeridos pelas enzimas digestivas ou serão fagocitados pelos macrófagos na faringe. Então, lá na faringe existem células que fazem fagocitose. Então, que são os macrófagos, que são as nossas células de defesa, e eles vão impedir que micro-organismos e partículas estranhas, partículas de poeira, por exemplo, cheguem até os pulmões. É importante que a respiração seja feita sempre pelas narinas, porque nas narinas há o muco
e os pelos nasais, para poder filtrar e grudar essas partículas estranhas. Quando você respira pela boca, você acaba pulando essa etapa, então o ar passa direto da boca para a faringe, então ele não tem esse mecanismo de defesa das narinas. O próximo órgão é a faringe, é um tubo muscular que pertence tanto ao sistema respiratório como ao digestório. Então a faringe, eu já falei lá no sistema digestório que ele é um tubo muscular, ou seja, ele é formado por músculo e ele serve tanto para a circulação de ar como para a circulação de alimentos. É revestida por mucosa, onde constam o acúmulo de macrófagos. Então lá na faringe, eu coloquei na descrição do vídeo uns links, e tem um link onde mostra como que é a faringe. E a faringe tem pelos. Esses pelos eles servem para varrer essas partículas estranhas, e tem muco para poder grudar esses elementos estranhos, né, essas partículas estranhas, onde serão fagocitadas por estes macrófagos. Então vocês estão vendo aí o desenho da faringe. A laringe é um tubo cartilaginoso que liga a faringe à traqueia. Então não podem confundir faringe com laringe. A faringe é um tubo muscular e ela pertence aos dois sistemas, digestório e respiratório. A laringe é um tubo cartilaginoso e ela só pertence ao sistema respiratório. Possui uma estrutura cartilaginosa, epiglote, que trabalha para desviar o alimento das veias respiratórias para o esôfago, pois durante a deglutição ela fecha-se, não permitindo a entrada do alimento na laringe. Então no próximo slide eu vou mostrar como funciona a laringe, como funciona essa epiglote. Nela encontramos as cordas vocais que produzem som na entrada do ar. Então esse som, ao entrar nas cordas vocais, que fica, ela se move, né, a movimentação das cordas vocais, a vibração das cordas vocais vai produzir o som. Na face anterior do pescoço forma-se a proeminência laríngea, que é mais visível nos homens que nas mulheres. Então, tanto homens quanto mulheres têm gogó, né, como é chamado, como é conhecido popularmente, por causa da laringe. Mas nos homens ela é mais proeminente, ou seja, ela é mais visível do que nas mulheres. Então, tanto homens quanto mulheres têm laringe, só que a laringe dos homens ela é mais visível do que das mulheres. Aqui vocês estão vendo uma foto real e dois desenhos. Então, na foto real, vocês estão vendo o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Então, o alimento, quando ele entra pela boca, ele vai passar pela faringe e vai cair no esôfago. E mais acima, vocês estão vendo a entrada do sistema respiratório. Por ali só pode passar ar, não pode passar nenhum tipo de alimento. Se passar algum alimento, vai acontecer o engasgo. Então, quando você tosse, que você está engasgado, você está tentando expulsar o alimento que caiu literalmente no buraco errado. A epiglote é como se fosse uma capa, é como se fosse uma tampa, que ela vai fechar a entrada do sistema respiratório, para que o alimento, quando ele chegar ali, ele desvie, ele não chegue no sistema respiratório, ele entre direto no esôfago. Vocês estão vendo também as cordas vocais. Então as cordas vocais são elas que vão vibrar para ver a passagem para ver a formação da voz, né? Então a voz ela é emitida por causa da vibração das cordas vocais quando há passagem de ar. E do lado vocês estão vendo um desenho que é o sistema respiratório, a mesma coisa que eu estou mostrando na foto, só que ali é um desenho e um de frente e um de lado. Então vocês estão vendo a epiglote, que é como se fosse uma tampa, ela vai fechar o sistema respiratório para impedir que o alimento chegue ali. Na foto de baixo eu acho que fica melhor de visualizar. Então nessa foto de baixo vocês estão vendo a epiglote quando ela está aberta,
o ar vai passar. Quando ela está fechada, o alimento ele desvia, ele não passa para o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, os órgãos do sistema respiratório estão na frente e o esôfago está na parte de trás. Então, o ar passa, entra na laringe e segue o seu fluxo, que é em direção aos pulmões. Quando essa epiglote ela está fechada, ela não deixa que o alimento entre na laringe, não deixa que o alimento entre no sistema respiratório, e ele é desviado para o esôfago. Aqui tem a traqueia, que é um tubo de anéis de cartilagem, bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios. Então, ali vocês estão vendo um desenho onde mostra a laringe, a traqueia e os brônquios. Já ouviram com certeza falar de alguém com bronquite. Então, a bronquite é uma inflamação desses brônquios. Tem pessoas que elas precisam fazer uso de medicamentos justamente por causa do desconforto que a bronquite causa, porque com esse processo inflamatório há um estreitamento dos vasos e a dificuldade de circulação de oxigênio. O epitélio é formado por células ciliadas e células secretoras de muco. Então, eu falei que na traqueia, mostrei até no vídeo, né? No vídeo mostra isso, que eu deixei o link na descrição, que a traqueia tem cílios e tem muco, células que produzem muco. Esse muco, ele serve como uma barreira, porque ele vai impedir que esses micro-organismos cheguem até os pulmões, porque eles vão ficar grudados ali. E os cílios servem para remover essas partículas. Então, é como se fosse uma vassoura que varre esses micro-organismos, gruda no muco, e ali existem células que fazem fagocitose, que são os nossos macrófagos, que vão comer essas partículas estranhas, impedindo que estas partículas cheguem até os pulmões. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, até por isso a aula de vocês está sendo online, e é uma doença respiratória causada por um vírus que ele acaba conseguindo chegar, em alguns casos, até os pulmões e causando a pneumonia, né, que é o quadro mais grave do paciente infectado. Em algumas situações, esse vírus, na maioria das vezes, esse vírus consegue passar por essa barreira, né, das narinas e fica ali na garganta e ele não vai passar dali. Mas quando ele passa dali e cai nos pulmões, é onde há complicação, é onde a situação fica mais grave e esse paciente muitas vezes precisa ser entubado, já que os pulmões desse indivíduo não conseguem fazer a remoção do gás carbônico. Então ele não consegue respirar com facilidade e aí esse gás carbônico vai se acumulando no sangue e vai causando complicações, e por isso esse paciente precisa ser entubado para que o oxigênio seja mantido constante. E aqui os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares já estão dentro dos pulmões. Os brônquios penetram nos pulmões e ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que terminam nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa. No vídeo, que está na descrição, mostra como funciona essa troca gasosa. Então, quando eu dei sistema cardiovascular, eu disse que o sangue ele sai do coração rico em oxigênio, ele passa por todo o corpo, deixa os nutrientes, deixa os hormônios, deixa o oxigênio e quando ele volta rico em gás carbônico. Esse sangue venoso, ele vai passar pelo coração de novo, porque o coração é uma bomba, vai cair nos pulmões e lá nos pulmões vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa. E aí na nossa expiração, esse gás carbônico é jogado fora e é absorvido o oxigênio através da inspiração. Então, pessoas que têm enfisema pulmonar, por exemplo, que há problemas nesses alvéolos pulmonares, a pessoa tem muitas dificuldades para respirar. Então, os pulmões, eles têm, né,
os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, que lá dentro dos pulmões é que vai ser realizada a troca gasosa, e essa troca gasosa é importantíssima acontecer de forma contínua para que esse oxigênio ele chegue e ele seja ofertado ao corpo de maneira correta. E aqui, para finalizar o sistema respiratório, tem os pulmões, que possuem consistência esponjosa. Ele possui 3 lobos do lado direito e 2 lobos do lado esquerdo. É revestido por uma membrana chamada de pleura. Eu coloquei aí um desenho do pulmão, onde tem o diafragma, que é o músculo que separa a região torácica da região abdominal, e coloquei 2 fotos, uma foto de um pulmão de uma pessoa fumante e de uma pessoa não fumante. Então vocês estão vendo que o pulmão, os pulmões, né, de uma pessoa fumante, ele é bem escuro por causa da nicotina, né, das substâncias tóxicas do cigarro, e do outro lado o pulmão na tonalidade que ele deve ter, que é meio rosado. Hoje é até meio difícil de dizer que o pulmão é exatamente dessa forma por causa da poluição. Não que ele seja muito diferente disso aqui, tá? Mas pessoas que não fumam acabam tendo prejuízos por causa da poluição e também por ficarem próximas a pessoas que fumam. Então, pessoas que fumam jogam fora aquelas substâncias tóxicas contidas no cigarro, e quem não fuma, que está próximo, acaba inalando essas substâncias tóxicas também. E aqui o nosso último sistema de hoje, que é o sistema reprodutor feminino. Eu vou deixar para falar do masculino na semana que vem. Então, primeiro de tudo, lembrando que é puberdade. Então, puberdade é o período da adolescência onde ocorrem as mudanças no corpo, metabolismo e mente. E aqui uma foto, né, como o desenvolvimento de uma menina e de um menino. Então, a puberdade é um período de muitas transformações, tanto na vida da menina quanto na vida do menino. Então, muitas coisas estão acontecendo fisicamente e mentalmente. Então, os meninos, eles mudam, os meninos e as meninas, eles mudam o seu comportamento, né, e acabam mudando fisicamente também. Então, você percebe o aparecimento de pelos, o arredondamento dos quadris, percebe aumento de seios. Então, tudo vai levar a crer que essa menina está entrando na adolescência. Ela passa a ter uma mudança comportamental também. Ela deixa de ser infantil, de ter atitudes infantis, para ter uma atitude mais, como dizem, de uma mocinha. Então, todas as mudanças que estão acontecendo nesse corpo acaba sendo também uma mudança comportamental. Então, as modificações estão acontecendo por questões hormonais. Então, em sistema endócrino, eu vou falar também sobre hormônios, mas aqui no sistema reprodutor feminino, eu vou falar sobre os hormônios femininos, como eles atuam no corpo da menina. E no sistema endócrino, eu acabo voltando a falar sobre esses hormônios. Então, tudo acontece por ação hormonal. Então, esses hormônios começam a ser jogados na corrente sanguínea a partir de um determinado momento, e essa criança ela entra na puberdade. Na puberdade é onde vão aparecer os primeiros sinais de que essa criança está mudando de fase e está virando adolescente. Algumas meninas entram na puberdade mais cedo do que outras. Tem meninas que têm a primeira menstruação aos 13 anos, mas tem meninas que têm a sua primeira menstruação aos 7 anos, aos 10 anos. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, aqui vocês estão vendo uma foto, né, do desenvolvimento físico de uma menina e de um menino.
O sistema reprodutor feminino ele é constituído por órgãos internos, que estão localizados no interior da cavidade pélvica, e órgãos externos. O nosso quadril, ele acaba exercendo uma função protetora desses órgãos. A maioria dos órgãos reprodutores femininos são internos e só temos um órgão externo que é a vulva. Então, o que você vê não é vagina, como as pessoas falam. Então, o que você vê é a vulva, porque a vagina é um órgão interno. Ela é vista somente pelo ginecologista, porque é ele que vai colocar o espéculo, vai avaliar como está essa vagina. Então, vagina é um órgão interno e não externo. A vulva, sim, é um órgão externo. Os órgãos internos são vagina, ovários, tubas uterinas, que antes era chamada de trompas de falópio, e o útero. E os primeiros órgãos que nós vamos falar são os ovários. Os ovários são as gônadas femininas, ou seja, eles produzem os hormônios sexuais femininos e também os óvulos. Então, eles produzem o estrogênio ou estrógeno, que é responsável pelas características sexuais, e a progesterona, que prepara o útero para a gravidez. Então, quando uma menina ela sai da infância e passa para a adolescência, começa a ver a produção de estrogênio nos seus ovários. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai agir diretamente nos órgãos sexuais femininos, os órgãos reprodutores femininos. E ali vai haver aparecimento dos pelos pubianos, aparecimento de pelos nas axilas, arredondamento dos quadris, aparecimento de seios. Essa menina, ela vai mudar o seu comportamento, então ela passa de um comportamento muito infantil para um comportamento mais de mocinha, como chamam, né, como dizem. E também a progesterona. A progesterona é um hormônio que prepara todos os meses o útero para a gravidez. Então, o nosso corpo ele é preparado todos os meses para que haja a fecundação. Então, se não houver a fecundação, esse útero descama e ocorre a menstruação. Então, todos os meses, a progesterona ele vai preparar o útero para receber o embrião. Então, é como se ele forrasse o útero e fizesse um ninho de vasos sanguíneos para que o embrião seja implantado ali. Além dos hormônios sexuais femininos, ele produz os óvulos, que são os gametas femininos. Então, os óvulos são os gametas femininos que vão se juntar com os espermatozoides e vão originar a célula ovo ou zigoto, que vai ser o embrião e vai se implantar no útero. No final do desenvolvimento embrionário de uma menina, ela já tem todas as células que irão transformar-se em gametas nos seus 2 ovários. Então, quando a mulher está grávida de uma menina, lá no período embrionário, essa menina já tem todos os folículos que vão se transformar em óvulos. E aí, quando ela chega na adolescência, esses folículos vão amadurecendo. Normalmente amadurece 1 a cada mês e essa menina ovula, libera esse óvulo. Se não houver a fecundação, esse útero que foi preparado vai se descamar e vai sair na menstruação. Existem mulheres que ovulam nos 2 ovários. Essas são mais suscetíveis a terem gêmeos diferentes. Depois eu vou falar sobre os gêmeos iguais, né, idênticos, e os gêmeos diferentes. Então, existem mulheres que só liberam um óvulo a cada mês. Existem mulheres que liberam 2 óvulos por mês. Então, se essa mulher libera 2 óvulos por mês, ela vai entrar na menopausa mais cedo do que uma mulher que libera um óvulo por mês. Então, uma mulher, uma menina, quando nasce, ela já tem o seu período reprodutivo com data marcada para acabar. Os homens não. Os homens eles produzem espermatozoides durante toda a sua vida, enquanto que as mulheres elas têm um tempo para produzir óvulos. Quando esses óvulos
todos esses folículos que ela tem lá guardado nos ovários amadurecem, ela cessa a menstruação. Então essa mulher entra na menopausa. Algumas mulheres entram mais cedo, outras mais tarde. Então quanto mais cedo essa menina menstruar, mais cedo ela vai entrar na menopausa também. A partir da adolescência, sob a ação hormonal, os folículos ovarianos começam a crescer e a se desenvolver. Então, eu já falei sobre isso no início do slide, que por ação do hormônio estrogênio, esse folículo ele vai se desenvolver e se transformar nos óvulos. Mensalmente, apenas um folículo amadurece, rompendo-se e liberando o óvulo, fenômeno conhecido como ovulação. Então, tem mulheres que fazem tratamento para gravidez, né, para poder engravidar. E elas precisam saber exatamente o momento que elas estão ovulando, ou seja, o momento que o óvulo está saindo do ovário para que ela tenha relações sexuais e que esse espermatozoide encontre o óvulo e haja a fecundação. Após o seu rompimento, há a secreção de progesterona. Então, o óvulo saiu do ovário, a progesterona começa a ser produzida, começa a ser lançada na corrente sanguínea para que ele haja diretamente no útero, preparando esse útero para o recebimento do embrião. Se não houver a fecundação, esse útero descama e tudo se perde através da menstruação. E no próximo mês, volta o ciclo novamente. Aqui é uma foto real do ovário, o folículo ovariano amadurecendo, né? Então ele vai aumentar de tamanho e ele vai liberar o óvulo e ali o óvulo sendo liberado. Então ali vocês estão vendo uma foto real do óvulo saindo do ovário e ele vai cair na tuba uterina, ou como era chamado antigamente, de trompas de falópio, e se houver uma relação sexual, esse espermatozoide vai encontrar o óvulo e vai haver a fecundação. As tubas uterinas são dois ductos que unem o ovário ao útero. Seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas. Os batimentos dos cílios e os movimentos peristálticos das tubas uterinas jogam o gameta feminino até o útero. Então, vocês estão vendo aí dois desenhos, né, das tubas uterinas. O que está na parte de cima está mostrando o sistema reprodutor feminino completo. Então, vocês estão vendo que as tubas uterinas são dois ductos. Embaixo, na foto de baixo, né, o desenho de baixo, está cortado ao meio. Então, vocês estão vendo que são dois ductos que eles ligam os ovários até o útero. Então, a mulher tem dois ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo. E eu esqueci de falar lá atrás, nos ovários, que a mulher, ela ovula, um mês ela ovula no ovário direito, no outro mês ela ovula no ovário esquerdo. Então, assim, ele vai intercalando, né? Um tempo você libera o óvulo através do ovário direito, outro tempo você libera o óvulo através do ovário esquerdo, e tem mulheres que liberam óvulos, 2 óvulos por mês. Então nunca vai haver liberação de mais de um óvulo em cada ovário. A mulher só libera um óvulo por mês no ovário. Pode acontecer dela liberar 2 óvulos por causa dos 2 ovários. Ela libera um óvulo pelo lado direito e um óvulo pelo lado esquerdo, tá? E aí eu vou explicar como ocorre a fecundação de gêmeos, quando eles são gêmeos idênticos e quando são gêmeos só irmãos, mas não são gêmeos idênticos. Então vocês estão vendo aí que as tubas uterinas, elas são 2 ductos que vai ligar o útero aos ovários. Embaixo vocês estão vendo uma tuba uterina com o óvulo. Então esse óvulo está sendo liberado do ovário, e não sei se vocês estão conseguindo reparar que no segundo óvulo do ovário para o útero,
tem um monte de rabisquinho. Esses rabisquinhos são os espermatozoides. Então o óvulo foi fecundado e vai gerar a célula ovo ou zigoto e o embrião vai se implantar no útero, tá? Então aí nessa foto, nesse desenho de baixo, tem o óvulo sendo liberado pelo ovário. Aí no segundo óvulo, ele já está aparecendo cheio de espermatozoides em volta dele. Apenas um espermatozoide entra no óvulo, mesmo sendo gêmeos, iguais ou diferentes, sempre vai entrar um espermatozoide no óvulo. A partir do terceiro desenho, vocês vão ver que essa célula ela já foi fecundada e ela já passa a se chamar célula ovo ou zigoto. Então, lembra das aulas de citologia, onde as nossas células germinativas, espermatozoides e óvulos, eles têm metade da quantidade dos cromossomos que a espécie humana deve ter, porque vai juntar metade do óvulo com metade do espermatozoide e vai gerar um indivíduo com a quantidade de cromossomos que um indivíduo da espécie humana tem que ter. Então, essa célula ovo ou zigoto, ela vai sofrendo sucessivas mitoses, ou seja, uma multiplicação celular, e ele vai se multiplicando, e ele vai como se estivesse rolando até o útero. Chegando no útero, ele vai se implantar no endométrio, que é a parede interna do útero, e ali ele vai se desenvolver. O útero é um órgão muscular e ele é oco. Ele é revestido por uma membrana mucosa chamada de endométrio. Ele é dividido em duas partes. A parte superior ao corpo, que é mais volumosa, onde se desembocam as tubas uterinas, e a inferior, que é mais estreita, chamada de colo, que se comunica com a vagina. Então, num exame preventivo, o ginecologista ele vai ver a vagina e vai ver o colo do útero. Ele vai avaliar como está esse colo através do exame preventivo, que é chamado de Papa Nicolau. Ele pode ver se existem algumas lesões no colo desse útero, principalmente HPV. Então, esse órgão, ele é oco, né? Ele é formado de músculo. Lembra das aulas de histologia que eu disse que os órgãos internos são formados por tecido muscular liso. Então, esse órgão é formado de tecido muscular liso. Ele dentro, a parte interna dele é revestido pelo endométrio. Tem pessoas que têm endometriose, então é uma inflamação desse endométrio. Algumas mulheres têm uma endometriose mais leve, outras mais graves. Isso quem vai sempre avaliar vai ser o médico ginecologista. A vagina é um canal de paredes elásticas que liga o colo do útero aos genitais externos. Essa vagina ela precisa ser elástica porque o parto normal, né, quando a mulher tem parto normal, o feto ele precisa passar por este canal. Ela também se adapta a vários tamanhos de pênis, então por isso ela precisa ter essa parede elástica. De cada lado de sua abertura, porém internamente, existem duas glândulas chamadas de glândulas de Bartholin. Elas secretam um muco lubrificante que a mulher libera na hora da relação sexual. Existem mulheres que têm inflamações nessas glândulas e aí isso precisa ser consultado, né, ir ao ginecologista para fazer uma consulta para que ela passe o tratamento adequado. Existem pessoas que também não produzem esse muco e elas precisam usar lubrificante artificial para que auxilie na penetração sexual. A entrada da vagina é protegida por uma membrana, que é o ímen. Geralmente essa membrana se rompe nas primeiras relações sexuais. Então, conforme eu já havia falado no início do slide de sistema reprodutor feminino, a vagina é um órgão interno, ele não é externo, tá? Então, do lado esquerdo do slide, vocês estão vendo a entrada da vagina
E do lado direito, vocês estão vendo a totalidade da vagina. Então ela é uma comunicação do meio externo com o meio interno. Então, vocês estão vendo do lado direito do slide de vocês que a vagina ela se comunica com o colo do útero. Então, num exame preventivo, o médico ele vai colocar o espéculo e ele vai ver como está a parede dessa vagina e também o colo do útero. No outro desenho, vocês estão vendo que existem dois buraquinhos, um da uretra e um da vagina. A uretra é por onde sai a urina. Então, quando eu falei semana passada sobre o sistema urinário, eu disse que a uretra feminina só sai urina, enquanto que a uretra do homem sai sêmen e urina. A vagina da mulher, que é o buraquinho que está embaixo, ele serve para relação sexual, saída da menstruação e para o parto normal. Então, quando a mulher tem parto normal, o bebê que está lá, o feto, né, que está lá no útero, ele vai sair através da vagina, que tem paredes elásticas, e aí por isso esse feto consegue passar pela vagina. A vulva é a parte externa, como eu disse para vocês. Então, o que você vê não é vagina, é vulva. Então, a vulva é delimitada e protegida pelos grandes lábios. Na mulher reprodutivamente madura, estes são recobertos por pelos pubianos. Mais internamente, há os pequenos lábios, que protegem a abertura da uretra e da vagina. Na vulva também está o clitóris, formado por tecido esponjoso erétil, semelhante ao pênis do homem. Então, nesse desenho, vocês estão vendo os grandes lábios, que é a parte externa, que é recoberta de pelos, os pequenos lábios, mais internamente, que ele vai proteger a uretra e a entrada da vagina, e o clitóris, que ele é formado por tecido esponjoso erétil, que é semelhante ao pênis do homem. Então, o clitóris também vai ter ereção, mas não visível como é no homem. E aqui vocês estão vendo o sistema reprodutor feminino completo. Os dois ovários, as tubas uterinas, o útero com o endométrio, que é a parte interna, o miométrio, que é o músculo que forma o útero, e a vagina. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei alguns links na descrição do vídeo. Espero que vocês assistam. Qualquer dúvida é só me perguntar.